Ok. Vamos lá. Estudos queer e a psicanálise. Como epígrafe, citarei Christine de Pizan, nascida em torno de 1363, vivendo até 1431. Ela é a primeira mulher europeia conhecida como tendo vivido da escrita. Filha de um astrólogo da Escola de Direito em Bolonha, chegou à corte de Carlos V, casada e feliz. Nessa época, Carlos V era o grande soberano da Europa, né? Então, ela chega na principal corte da Europa, casada e feliz. Fica viúva 10 anos após seu casamento. Para criar os seus 3 filhos, escolhe a carreira literária, a redação, poemas, tratados alegóricos e biografias históricas. E ela foi, talvez, administradora de um ateliê de copista e miniaturistas, que era uma coisa que a igreja usava muito, né? Esses pequenos desenhos micros que contornavam as páginas, né? Num período, sim, ela foi administradora desse ateliê, num período onde a prensa, e depois não tinha sido ainda inventada. Quais são as palavras dela que eu escolho como epígrafe? Sem mais espera, citação dela. Sem mais espera, partamos ao campo das letras. É neste país, campo das letras, rico e fértil, que será fundada a cidade das mulheres. Lá onde se encontram tantos frutos e doces rios, lá onde a terra abunda em todas as belas coisas. Pegue sua picareta e sua inteligência e perfura bem. Por que eu escolhi isso? A Cidade das Mulheres, escrita em 1405. Por que essa citação? Por acreditar no valor das palavras, por acreditar na literatura e na psicanálise. Nos últimos anos, proliferou no Brasil o interesse de parte dos psicanalistas pelos estudos queer, campo bastante heterogêneo e plural. Em princípio, existem 3 posições divergentes. A primeira acredita poder operacionalizar o estudo queer e a psicanálise. A segunda posição sustenta que a psicanálise e os estudos queer têm objetos diferentes. E a terceira posição sustenta que os estudos queer é um vínculo social perverso e perigoso. Agora, é importante frisar que essas posições estão muito mais presentes na academia do que nas instituições psicanalíticas. Desde a publicação de Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade, em 2003, a Judith Butler se tornou uma das principais referências queer no Brasil. Em 2014, outros livros dela também foram publicados aqui, assim como os livros de um filósofo trans espanhol, Paul B. Penteado. Esse também, quer dizer, são os 2 autores onde podemos encontrar, né, livros publicados no Brasil a respeito do estudo queer. Eles são considerados, entre nós, os expoentes do estudo queer. Nos Estados Unidos, Butler foi considerada mais como crítica da psicanálise, do que uma interlocutora.
Butler fez críticas contundentes a Freud e a Lacan. E, em respostas, muitas objeções psicanalíticas foram erguidas sobre o argumento de que ela havia feito uma leitura parcial desses autores. Durante um longo período de tempo, houve uma certa fixidez entre sexo, gênero e parentalidade. De fato, é difícil fixar o significado de uma palavra tão específica como é o caso de queer. Esteban Muñoz é um escritor cubano, foi o teórico queer que definiu de que forma. Então, agora tentando definir o que é queer. Ele diz, tanto como um desejo que nos impulsiona para frente, quanto a rejeição que vivemos no aqui e agora e a insistência na potencialidade ou na concretude possível de vivermos outro mundo. Vou repetir. Então, o que esse cubano fala? Que o que seria ser queer? Seria um desejo que nos impulsiona para frente. E também a rejeição que vivemos no aqui e agora e a insistência na potencialidade ou na concretude possível de vivermos outro mundo. Historicamente, estudos de gênero e a teoria queer não seriam possíveis sem a psicanálise, com seus conceitos de corpo pulsional, sua disposição polimorficamente perversa, a escuta clínica, que extrai da singularidade um real que escapa à própria consciência pessoal de cada um. Algumas convergências precisam ser destacadas como o reconhecimento da variedade e da legitimidade de vivências sexuais divergentes em relação à norma cisgênero e heterossexual. A defesa inflexível da necessidade urgente de combater violências e práticas segregativas relacionadas ao sistema sexo-gênero hegemônico, necessário se faz reconhecer que nossa orientação sexual não se reduz à distinção biológica entre os sexos, envolvendo determinações socialmente construídas e processos inconscientes extremamente singulares. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é dessa convergência, né, da psicanálise com os estudos queer. E colocando ainda, além da distinção biológica, o envolvimento socialmente construído e processos inconscientes que estão em questão. Talvez por isso, o psicanalista Jacques Lamillet pôde dizer que a psicanálise, diferentemente da tradição ocidental, que sempre pensou a salvação pelos ideais. Sim, toda a nossa cultura, né, idealiza posições de comportamento e de vida. E Jacques Lamillet diz que a psicanálise abriu a via inédita de uma salvação pelos dejetos, ao dar lugar àquilo que sobra, que cai como o resto de nossas formas de subjetivação. Então, o que produz o sujeito sempre é um resto que irá novamente produzir um outro sujeito. Sendo a leitura psicanalítica da ordem da subversão, ela vem agora desafiar questões impostas pela tensão existente entre aquilo que é da ordem da estrutura e da ordem do poder. E tudo isso está em questão, né, no social e nessas diferenças
existentes no trato da sexualidade. Por que a psicanálise se sente convocada? Porque ela lê nos não ditos a verdade que a ordem dominante tenta silenciar. A psicanálise é um campo de estudo multidisciplinares e convida seus integrantes a um constante reposicionamento diante da singularidade de cada um. A psicanálise é multidisciplinar quando incorpora autores de outras áreas do conhecimento que trazem sua contribuição para o tema, de modo a abrir portas para outros começos e ainda para marcar que a psicanálise não pode dizer tudo. Daí essa interdisciplinariedade, né? Daí todo o investimento da nossa escola na ciranda de psicanálise, que vem sustentando há mais de 18 anos um diálogo com diversos saberes, procurando, na complexidade desse encontro, uma nova visão de mundo, uma convergência, principalmente com o campo da literatura, campo com o qual a psicanálise tanto se identifica, pois dá vazão ao não dito, aquilo que escapa às produções do inconsciente sobre a forma igualmente cifrada. As teorias de gênero inicialmente se ocuparam da posição da mulher em sociedade, em nossa sociedade. Gênero é um termo que aponta para a relação com o outro, mas de forma invertida. O ser humano padrão, a referência era o homem. E aí eu me lembro muito bem da Mary Kleiman explicando, né, as fórmulas quânticas no quadro. Então, ela colocou de um lado o masculino e do outro o feminino, e em cima botou o H. E do lado da mulher, ela botou um H', então, para fazer graça para a gente, né? Então, a mulher tinha o lugar da H'. Mas havia o gênero feminino desse ser humano. É disso que se trata, né? Havia o gênero feminino desse ser humano, isto é, a mulher. E o que é, e o que foi, e o que tem sido ainda a mulher? Ela era o outro, a diferença. O que essa posição da mulher implicava? Citação da Patrícia Porchat, desse livro ali. O que era? Qual era essa posição da mulher? Não ser medida de nada, não ser referência de nada, valer menos, ser inferior, ser subordinada, ser propriedade, ser objeto, ser oprimida, ser abjeto, sofrer violência, ser assassinada e por aí vai. Então, estudar gênero era estudar como a mulher existia, produzia, amava, trabalhava e morria. Era estudar a opressão que transformava a vida desta mulher em sofrimento, bem como, e principalmente, tentando desnaturalizar a dominação do homem olha o ato falho. Desnaturalizar a dominação da mulher pelo homem. Eu falei do homem pela mulher, tudo bem. Gênero, como conceito, evoluiu de várias maneiras. O que é a mulher? Se pergunta. Como alguém se torna mulher? O que é o homem? Quem é o outro do mesmo? O que é a masculinidade? Quais são as diversas formas de masculinidade fora da masculinidade hegemônica?
aquilo que era óbvio explodiu, denunciando outras formas de opressão. Então, todo o movimento começou direcionado à mulher, mas aí surge outros tipos e outras formas de opressão. O homem gay, o homem negro, diante da hegemonia branca, os homens considerados em suas interseccionalidades, e, assim, novas questões, mais o universal se viu questionado, diante de todas essas minorias. Finalmente, assistimos a uma última guinada no uso do termo gênero, quando tem início a visibilidade das identidades trans, transexualidades, travestilidades, não binários, simplesmente trans, levando a inúmeras reflexões sobre as identidades de gênero. Isso ocorre nos Transgender Studies. É um campo teórico pouco conhecido no Brasil, e na teoria queer, com a qual a psicanálise tem estabelecido diálogo. Eu quero acreditar que há diálogo possível entre a psicanálise e esses estudos de gênero e de queers. Hoje, quando se diz gênero, muitos psicanalistas estão se referindo ao queer, porque estão pensando nas transidentidades e em como concebê-las sem patologizá-las, prática que marcou a história da psicanálise durante algumas décadas, como ocorreu com as homossexualidades. O queer, em sua acepção mais conhecida, se refere a um campo amplo e sem fronteiras de gêneros e sexualidades. Aí podendo ser incluídas práticas corporais não convencionais e não normativas. Aí que está a questão-chave. Então, aqui estão podendo ser incluídas práticas corporais não convencionais e não normativas. O queer, de acordo com Kozovsky, 1993, pode ser usado para raça, etnia, nacionalidade, pós-colonialistas e para vítimas de várias formas de exclusão e de violência. O termo queer é usado para investigar, analisar, questionar e intervir sobre as normas e as margens que elas produzem. É uma análise de como o poder exclui determinados seres da sociedade e, com isso, produz a sua normalidade, aspas. Mas o queer também pode se referir a lacunas, lapsos, excessos e dissonâncias, funcionando como uma matriz aberta a possibilidades na constituição de gênero e sexualidade. Queer, em suas raízes etimológicas, significa atravessar. A psicanálise dirá que o inconsciente se manifesta através de escapes, lapsos e excessos, o que torna os indivíduos particularmente desconhecidos para si próprio e desmonta a possibilidade de se perceber como um ser uno e totalmente aderido a qualquer ideal social e ou normativo, de gênero ou de sexualidade. Ao tentarmos repetir os gestos e as palavras que performam gênero e que aprendemos desde criança, algo escapa, não sai de acordo com o esperado. Somos seres atravessados pela pulsão e pelo inconsciente. Aí vem a pergunta: seríamos todos queers? Afinal, agora uma outra citação também da Patrícia Porchat.
Afinal, se queer é dissonância, lapso ou excesso, pode-se dizer que não existe identidade comum a dois sujeitos. Algo sempre escapa a qualquer tentativa de indexação. Queer só podia se referir a cada um em sua singularidade, o que parece ser uma ideia cara à psicanálise. Em 1905, com os 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud já apontava para a diversidade pulsional, ao indicar que não há objeto sexual padrão para ninguém e que a sexualidade não tem objetivo algum, senão a satisfação. E que o coito, com a penetração, não é o apanágio do sexo para ninguém. Freud ainda descreve que somos, desde criancinhas, perversos polimorfos, desconstruindo, assim, o mito de uma infância inocente e de uma suposta sexualidade madura. Ele descobre não somente a sexualidade infantil, como também o infantil da sexualidade, que em todos nós permanece. Freud deixa claro que gozamos com a boca, com o olhar, vendo e querendo ver os outros despidos, exibindo-se, batendo e apanhando, além de gozarmos também com os órgãos genitais. Ao longo de sua obra, Freud situa a psicanálise diante da impossibilidade de definição do masculino e do feminino, separando a sexualidade tanto da anatomia quanto das convenções sociais. É por aqui que eu fico hoje. Agora quero ouvir um pouco de vocês, né? Estava lá. Estou encantada com o Monsieur Stefan Munhoz, o cubano. Ah, o cubano, exatamente. Nossa, que lindeza aquilo que ele fala. Porque é exatamente, né? Não é aquela coisa de o desejo que nos impulsiona para frente. Para frente. Do aqui e agora. E quanto a rejeição que vivemos, quer dizer, ele rejeita o atual, o aqui e agora. Não, e a insistência de vivermos outro mundo. Na potencialidade de vivermos um outro mundo. Fantástico, né? Porque esse mundo para o queer não é real. Eu preciso de outro mundo. Né? Exatamente. Como eu estou, não me serve. O aqui e agora, com todas essas... Se todos pudessem fazer análise para descobrir esse outro mundo, para viver esse outro mundo de uma forma um pouco mais leve, seria magnífico, né? Amei o texto, Emília, adorei. Isso é o início. Acho que a gente pode, tem um mundo. Gente, e essa ideia, eu adorei. Seríamos todos queers diante, né? Porque os limites e as possibilidades, né, são imensas. São criados um a um. Né? Mas você colocou uma questão interessante a propósito, né? Você pergunta, né? Pelo menos assim eu entendo, somos todos queer? Sim. E essa pergunta eu acho que ela é interessante, quer dizer, a gente pode responder numa dupla vertente. Né? Por um lado, você pode responder do ponto de vista da individualidade, né? da singularidade de cada um, né? Que cada um é estranho a qualquer outro, e na especificidade do uso do termo na nossa contemporaneidade. Porque eu sempre fico muito confusa, né? Parece que tudo que foge da norma, tudo que é questionador adquire esse adjetivo, o substantivo vira um adjetivo. Ou o inverso, né? Ou o inverso, beleza. Ou o inverso. Se somos todos
queer passa a ser substantivo. Não, não. Nesse sentido, seria substantivo. Eu estou falando na crítica, né, ao que no refutar o diferente, isso adquire um valor adjetivado de queer. É isso. Mas, de qualquer modo, é só para a gente pensar esse termo, né? Porque o que eu acho, Tereza, que basicamente está em questão é norma e limite. Né? Então, se normas e limites, né? Se a psicanálise lida um a um, né? Essa normatização da sua sexualidade e os limites, né? Eu me lembro quando, ainda solteira, eu li um livro do Van der Velde, porque Sacré-Cœur não tinha muita noção dessas coisas, e ele falava uma coisa que eu nunca esqueci e que segue de norma: tudo é lícito e permitido se estiverem de acordo. Tudo é lícito. Essa é a lógica do livre-arbítrio. Tudo é lícito e permitido se os interessados estiverem de acordo. Então, isso é queer. Porque quem dá o limite é você, quem cria as normas é você, no uso da sua sexualidade, na prática da sua sexualidade. Sim. Alguém está querendo falar, acho que é a Márcia. Agora é a Márcia. Oi, Emília, primoroso o teu texto, bem legal. Eu fiquei aqui pensando na esteira do que vocês estão falando, né? Somos todos queer, essa questão. Isso é uma provocação. Eu peguei um pouco recortando o que o cubano, que eu já não tenho o nome aqui, Stefano Munhoz. Stefano Munhoz, que fala do desejo, rejeição e insistência. E eu fiquei pensando nesse significante desejo, que não é qualquer para nós analistas, né? E esse desejo pressupõe uma perda, né? Sim. Então, pressupõe abrir mão de algo. Né? Então, somos todos, mas abrimos mão. Como é isso? Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho a partir, né, dessa articulação que você fez. Exatamente, ele fala. Um desejo que nos impulsiona para frente quanto à rejeição do status quo, né? Resumindo, de certa forma. Eu acho que a perda é exatamente o que o Jacques Alain Millet fala, que a psicanálise, a constituição do sujeito, implica resto. E aí, eu acho que aí está a perda. Implica resto. Vive de perda, né? Vive de perda. Vive de perda. Pois é. E aí... Mas isso é uma das características que a nossa sociedade não aceita. Não quer perder. Tem que ganhar o tempo todo e de todas as maneiras e a qualquer preço. É isso que, às vezes, eu fico um pouco assustada, inclusive com as novas gerações. Sim. As relações amorosas, tudo. Sim. Enfim, eu vou esperar as pessoas falarem, porque eu tenho tantas questões. Deixa Tereza Meloni. Vamos lá, Tereza. Eu escrevi aí, quando a Tereza Nazar comentava, Emília, a sua colocação muito interessante, somos todos queer, eu fiquei pensando por uma outra vertente, que seria, na medida em que não há relação sexual, todos somos queer, né? E todos estamos, eu não vou conseguir repetir bem a palavra do cubano, mas todos estamos mal, né? Digamos assim, nesse agora. Sim. Estamos mal nesse agora, porque o agora não existe. Né? Como a relação sexual não existe, o agora não existe. Então, todos estamos mal nesse agora. Né? Eu acrescentei a questão da relação sexual e estendi a sua questão de todos somos queer para a citação do cubano aí, que eu também não sei o nome. Stefano Munhoz.
Munhoz, que todos estamos mal, afinal, né? Nesse lugar, então, da mas sexualidade. Principalmente, não, mas o pior, todos estamos mal, mas nem por isso a norma se universaliza, o poder social é vigente. Então, não adianta só declarar estamos mal, não há relação sexual e ficarmos parados, porque tem questões que estão implicadas, né, nessas relações pessoais que são universalizadas e precisam ser alteradas. Então, não basta ficar nesse lugar de negação. Isso. Quer dizer, não basta nós aqui, psicanalistas e outros, dizermos isso se nós, na nossa vida efetivamente, não colocamos isso enquanto experiência. Sim, sim. Né? Sim. A gente, de alguma maneira, diz isso aqui e depois a gente se submete à norma. Sim, sim. Freud já trabalhava porque isso. Também não dá para a gente fugir completamente da norma. Não dá. Há que existir alguma. A não norma é uma norma. O que eu acho importante, exatamente, o que eu acho importante é que haja, né, justamente a possibilidade de se franquear, né, abertura. Você institui normas, mas elas como tudo na vida, né, elas necessitam de movimento. O que está instituído agora pode ser quebrado no momento seguinte. Não precisa a coisa ficar rigidamente fixada, que é um pouco, eu diria, o que preconiza a religião. A religião, os dogmas, né, eles são, de certo modo, imutáveis. Eu ia dizer imexíveis, me lembrei de... Imutáveis. Eu acho que, assim, a religião, as Forças Armadas, ou seja, as instituições totalitárias, né? Agora, curioso, enfim, não sei se interessa a vocês, hoje eu estava atendendo Tereza, um cliente... A nossa cultura é anterior a tudo isso. Mas a cultura ela ainda tem algo de dialético, né? Enquanto as instituições fechadas, o tal do, por exemplo, mercado corporativista, etc. Não. Hoje eu estava atendendo uma pessoa que é da área da economia e entende de estatística, e curiosamente, aprendi isso hoje, ele falava da curva normal, né? Que é aquela curva do morrotezinho que todo mundo já viu e que em estatística chama curva normal. Tem a moda, a norma, desvio padrão, etc. Ele estava dizendo que a curva normal, a única coisa que não é possível, a medida que não é possível na curva normal é a norma. É como se a curva normal portasse a impossibilidade, ou seja, o real do normal. Assim, aprendi, estou passando como eu aprendi aqui, né? Ele explicando que no desenho da curva normal, a medida da norma não é possível você apontar. Aqui está a norma. Interessante isso. Agora, eu queria retomar, porque é impressionante esse livro aqui, pensar que no século XIV uma mulher pudesse viver das letras e educando 3 filhos, e ela defendendo, chamando, conclamando as mulheres para que, através da escrita, através de uma fala, né, escrita, que pudesse modificar a sociedade. Mas isso era um pouco, né, Emília, o que acontecia, porque no século XIV, 1300, né, esse século, os homens estavam indo para as cruzadas e as mulheres é que educavam os filhos. E elas educavam os filhos justamente através da leitura, através da poesia, né? Inclusive, a gente não pode esquecer que é um século de ouro para o amor cortês, porque eram as mulheres que se ocupavam, na verdade, elas é que conduziam, né, os castelos, conduziam também nas casas, porque o pobre do camponês tinha que acompanhar o senhor nas cruzadas. Então, a função da escrita, eu diria que houve
Na verdade, o grande renascimento foi nessa época, e não no século XVII, XVI. Né? Em que época as mulheres foram autorizadas a serem alfabetizadas? Você sabe? Século XIX, 1800 e não sei o quê. Mas então... nos castelos, elas, no século XIII, elas estudavam, liam, escreviam. Mas sim. aí é off. Sim, sim, querida, eu estou falando na direção do que a Emília está trazendo. O que eu não estou dizendo que é camponesa e que todo mundo tinha acesso à leitura e à educação. Lógico que não. Eu estou falando dessa tradição que as mulheres é que educavam os rapazes, as crianças, que eram elas que se ocupavam da transmissão. Haja visto os filhos de Shakespeare. Oi? Os filhos de Shakespeare. Sim. Existe um livro genial chamado Damas do século XIII e XIV. É maravilhoso, que fala exatamente sobre isso, sobre o poder das mulheres nessa época. Obviamente, estamos falando das mulheres da upper class, quer dizer, de quem estava nos castelos e tudo mais. Tinha acesso à cultura, né? Sim. Sim, evidente. Emília, eu poderia te fazer uma pergunta? É Rita? Claro, se eu puder responder. A Rita! Tudo bom? Tá eu bom, fiquei querida. pensando, do Sim. ponto de vista da psicanálise, se a gente pensar na contemporaneidade, há um movimento diferente em relação ao desejo, porque parece que a questão do recalque fica mais de lado para que emerja mais as questões do gozo, não é? Sim, sim. Então, talvez a gente pudesse pensar nesses queer, nessa mudança de paradigma do recalque, né? É uma mudança aí. Uma suspensão do recalque que você está falando, Rita? Oi? Você está levantando a possibilidade de uma suspensão do recalque, é isso? Exatamente. E eu estou pensando como é que a psicanálise pode ajudar essas pessoas, se é que elas fazem sintoma para a psicanálise, se elas realmente se interrogam a partir de quem sou eu, o que eu realmente quero, se há essa questão. Isso é que eu me pergunto, como é que se pode ajudar essas pessoas? Tem que ser um a um, sem dúvida nenhuma, né? Agora, como é que ele vai se autorizar desse lugar de estabelecer as suas próprias normas e os seus próprios limites, né? Isso aí é uma coisa que a gente ainda tem que, eu espero poder assistir. Mas essas questões do gozo, Rita, você me faz pensar, essas questões do gozo não estariam na ordem de uma transgressão? Quer dizer, o gozo, o desejo já é sempre transgressor, porque justamente ele remete ao gozo. E aí eu fico pensando na ordem de perversão. Eu não sei se perverso quer ser ajudado ou admite qualquer tipo de ajuda. Essa é a questão. Você disse bem, se faz sintoma. Né? Então, há que estudar isso, sem dúvida, mas parece que a psicanálise fica limitada para quem não se interroga, né? Para quem não tem a questão da falta desejante. Quer dizer, tudo aí é suprido pelo gozo. Sim. Então, tem um limite aí. Acho que agora é o Lucas. O Lucas quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Lucas. Boa noite, galera. Então, eu achei muito interessante a exposição. Não estou te ouvindo. É um pouquinho mais alto, Lucas. Melhorou? Está me ouvindo? Alô? Sim. Me escutam? Sim.
Ainda baixo. Está muito baixo. Eita, deixa eu tirar o fone aqui para ver se melhora. Me escuta? Tá bem, tá bem. Ok. Então, gostei bastante da exposição, mas queria entrar um pouco nesse debate Butler e Lacan, principalmente, porque eu não conheço, quero conhecer mais sobre esse debate, assim, quais que as críticas que ele endereça ao Lacan e como que a gente pode responder a essas críticas, né? Eu estou frisando aqui no Lacan porque é interessante observar, se a gente for ver a história da psicanálise e como que a Butler interage com ela, um dos autores que a Butler dialogou foi com Jean Laplanche. Né? O Jean Laplanche rompeu Pontalis. Laplanche Pontalis, sim. Ele fundou aquela coisa da teoria da sedução generalizada, enfim. Eles têm um diálogo, inclusive o Laplanche trabalha a noção de gênero nos seus livros mais recentes. Então, enfim, parece que tem um debate aí muito em torno disso, né? Do Lacan, né? Assim, a Butler criticando o Lacan, a Butler dialogando com alguém que rompeu com o Lacan, enfim. Queria entender um pouco esse debate aí, Butler-Lacan. Obrigado. Olha, tem um livro dela que, se você me der um segundo, eu pego aqui para dizer para você. Um minuto. Esse aqui, Problemas de Gênero, né? E aí é sobre o feminismo e a subversão da identidade. Agora, eu, honestamente, não acabei de ler esse livro. Então, diretamente, o que eu consegui foi informação de segunda mão, vamos dizer assim, de psicanalistas que afirmam que ela pegou de uma forma rasa a teoria do Freud e do Lacan, que ela não se aprofundou, mas, mesmo assim, censurou. Né? Então, eu não estou pronta, porque ela como não eu está disse. de acordo com a questão do Édipo. A Butler, ela não reconhece, pelo menos não na nossa contemporaneidade, a lógica edípica. Essa é a maior crítica que ela faz ao Freud, especificamente, que ela acha que ele coloca dentro de uma forma, né, toda a constituição da subjetividade em função da teoria edípica. Essa é a maior discordância dela em relação à questão freudiana, digamos assim. Por quê? Porque, a partir da problemática edípica, é que vai se constituir, a gente vai ter os estruturados, neuroses, psicoses e perversões. E ela, justamente, vai na contramão disso, porque ela considera uma forçação de barra você colocar tanto os homossexuais quanto os trans na ordem das perversões ou das psicoses. Ela é radicalmente contrária. E mesmo Freud, porque isso é fato, e você tem razão quando você diz que ela leu de forma rasa, porque lembra, na apresentação que eu fiz semana passada, eu falei exatamente disso, que Freud, ele já questionava, ele traz o Édipo, mas ele já questionava a medicina e o direito da época em colocar as questões de gênero como uma disfunção da ordem
como é que se diz? Da ordem da doença, né? Ou a rolar Patologia, melhor, como né, crime. Tereza? Isso. Da patologia, isso. né? Na Sim. ordem da patologia, você disse melhor. Isso. Sim. Como chama a autora desse livro aí que a senhora indicou? Esse agora? Isso. Esse é da Judith Butler. Não, é da Judith Butler. O outro, esse aqui também é muito bom. São psicanalistas brasileiras, é muito bom esse aqui. Muito bom. Esse é da Cult. A editora é autêntica. E tem isso aqui que eu não sei se todos estavam presentes nessa revista. Que vale a pena ter acesso também, para a pessoa que estiver interessada. Eu acho que a Nadir quer fazer uma pergunta também. Eu bem quero, Tereza. Vamos noite, ver gente. Boa noite. Então, a Tereza estava comentando essa colocação do Freud com relação à homossexualidade. Eu estava revirando aqui as obras dele para procurar, porque eu li isso no outro dia, fiquei encantada e achei bonito da forma como ele colocou, mas não acho. Está marcado. Depois eu te digo. Você sabe? Então tá. Obrigada, Tereza. Outra coisa. Ele considera homossexual perverso. Isso? Não, ele fala que ele critica isso. Ele critica e ainda fala do sofrimento dessas pessoas que tem que reprimir de alguma forma. E ele fala de uma maneira assim muito aberta, muito, sabe, como se ele tivesse a cabeça super aberta já para essa situação que a gente vive hoje. Eu achei muito bacana, só que eu não estou achando. Uma outra coisa que eu achei... Os 3 ensaios, se não me engano. Acho que ele fala isso nos 3 ensaios. Pode ser. Não lembro bem, eu vou ter que procurar. Eu falei isso semana passada, já esqueci. Eu estou lendo assim, algumas partes desse livro do Coutinho Jorge, chama Histeria e Sexualidade. Eu comprei também. É bem gostoso de ler. É um livro, e é legal porque ele é pequenininho, assim, de tamanho, então ele é gostoso de pegar. Ele fala que tem uma parte que eu não sabia, que o pessoal dos transexuais, ele está falando primeiro a questão da histérica, com a valorização mais do amor em detrimento do sexual e alguma coisa assim. Então, ele faz toda uma contextualização, mas a parte que me chamou a atenção aqui foi, ele fala assim, seria demasiado pensar que o destaque posto na aquisição da imagem do outro sexo pelo transexual tem como efeito a supervalorização do plano amoroso em detrimento do sexual. O sentido essencialmente imaginário se traduz por ênfase no amor e desprezo pelo real funcional. Bom, enfim, mas a parte que eu estou procurando mesmo está aqui. O que é que fala aqui? As cirurgias que os trans se submetem para fazer a transgenitalização, as mais avançadas que tem, elas se revelam insuficientes na preservação da inervação e da sensibilidade erótica do novo sexo. Eu achei muito interessante, quer dizer, os trans que se submetem às cirurgias, eles estão abrindo mão de um prazer genital no local do genital. Sim, né? sim. Onde eles... Sim, e fica imaginário, né? E entra imaginário no lugar. Isso, e aí a questão do corpo da histérica, que ele fala aqui que a histeria não é uma patologia, é uma estrutura, ele não coloca como uma doença, e ele do caso da erotização do corpo, aí eu acho que substituindo o genital, vem o corpo inteiro, né, no caso. Eu entendi dessa forma. Sim, mas se você fala do corpo inteiro, o maior órgão sexual que nós temos é a pele. É o corpo inteiro, sim. É a pele. Né? Sim. Então, também tem isso. Sim. É a pele.
lembrei até de uma aula que teve, acho que foi o Sérgio que deu, que falou muito dessa coisa da proximidade da mulher com a loucura, por causa não sei se o pessoal estava, se tem alguém aqui que estava nessa aula, ele comentou isso, e ficou meio isso, essa coisa da erotização do corpo feminino, quando o homem é muito concentrado no genital do homem. Né? O homem meio que concentra muito, e a mulher já meio que para ela é mais bem distribuído, eu acredito. Sim. O corpo inteiro da mulher é erotizado. Basta encostar um dedo assim, acende a luz inteira. Acende a luz inteira. Eu tinha uma outra pergunta, mas vou deixar para o outro dia. Tá, a gente vai continuar trabalhando essas questões. Agora, e se vocês tiverem também indicações de coisas que vocês tenham tido acesso, passa para a gente, porque aí a gente vai junto. Né? Obrigada, Emília, muito legal. Peraí, Zé. Acho que Emília. Muito bom. Ficamos aqui, então. Semana que vem, me aguardem. Ficamos. Beijo. Semana que vem, Cecília. Beijo. Sobre o que vai falar, Cecília Brito? Semana que vem, feministas? Feminismo. Tá. Sim. A violência no feminismo. É a primeira vez Beijo, meninas. É o mesmo horário? Rita, obrigada, hein, Rita? Mesmo horário. Obrigada. Tá. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, beijo. Boa noite. Tchau. Oi, Sandra. Vamos lá.